Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2015 estudando aí nas revistas da CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. O comentarista da CPAD desse trimestre é o pastor José Gonçalves. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, com o título A Última Ceia. Nosso texto áureo aí está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Paulo está aqui falando aos coríntios para se alimparem do velho fermento. Então, para participar agora de uma ceia onde se espera que Jesus esteja presente, então é preciso haver arrependimento de pecado. É preciso participar da maneira mais digna possível. É claro que nós não vamos ser perfeitos. Sempre vai haver alguma coisa de errado. Mas precisamos, pelo menos, nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos esforçar para estar em paz com todos, fazendo a obra de Deus, estando cheio do Espírito Santo continuamente. Então, o dia da ceia é um dia que nós vamos estar prontos para o arrebatamento. É claro que todo dia nós temos que estar prontos para o arrebatamento, mas nesse dia é um dia mais especial ainda, porque nós estaremos participando de uma ceia onde nós estamos aí em comunhão com a igreja e ao mesmo tempo estamos em comunhão com Deus a mais perfeita possível. É claro que não vai ser 100%, mas devemos nos esforçar o máximo possível para que estejamos realmente com a certeza da salvação e que nesse dia, esse dia da Santa Ceia, deve ser um dia onde nós busquemos assim uma santificação realmente na nossa vida. Participar dessa ceia deve ser algo muito importante. Eu ainda sigo aquele modo tradicional que antigamente os crentes faziam. É um dia de jejum, é um dia de oração, é um dia de separação. Alguns acham que não, que deve se comportar como se comporta com qualquer outro dia. Mas a Bíblia, ela chama a atenção que nesse dia você deve ter pelo menos aí um dia separado totalmente para Deus para participar de uma ceia onde se espera que Jesus participe conosco. Nós temos exemplo de ceia que nós começamos ceia às 18 horas, vamos terminar quase meia-noite, onde Jesus curou, salvou, libertou, falou conosco. Por quê? Porque houve uma preparação, porque houve aí um respeito, houve aí um temor de Deus, houve aí um modo que Deus se agradou. Então, é preciso que haja esse temor de Deus, esse esforço de cada crente e que nesse dia cada um faça um jejum, uma oração, que deixe o mundo, largue lá o futebol, largue lá aquelas coisas de divertimentos que afastam você de Deus. Alguma coisa você vai olhar e vai falar: o que vai afastar, o que vai me atrapalhar eu participar dessa Santa Ceia? Eu vou deixar isso porque eu quero ter ali realmente um encontro com Deus, eu quero realmente Jesus presente na ceia, eu quero que Ele fale comigo. Então, é um desejo e que toda a igreja deve ser levada a esse desejo, a essa expectativa. Toda a igreja deve ser levada a essa santificação. Deve ser um dia aí de comunhão no corpo de Cristo e um dia que nós vamos ter assim uma maior intimidade com Deus. A verdade prática diz: a Páscoa comemorava a libertação do Egito. A ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. Então, em uma comparação, embora não seja a mesma
festa, nem a mesma comemoração. Então aqui na lição nós vamos ver aí uma comparação exatamente para distinguir, não é para poder falar que é a mesma coisa, não é para dizer que tem a mesma conotação. Então a lição é exatamente para distinguir. Nós vamos separar. Olha, a Páscoa é uma coisa que durou até o dia que Jesus fez a última Páscoa e naquele mesmo dia ele instituiu a Santa Ceia. Não é apenas uma ceia, é uma Santa Ceia. Então nesse dia a Páscoa morreu, acabou. Daí para frente começa então a Santa Ceia. Até o dia ali daquela Páscoa, que era a última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, até aquele dia valia então a Páscoa. Porque o cordeiro era um animal normal, um cabrito ou um cordeiro. Agora não, agora a partir daí Jesus vai morrer, ele vai ressuscitar. Então nós vamos a partir daí comemorar a Santa Ceia, que agora é Jesus mesmo, não é mais um animal que vai morrer. Não é sangue de animal que vai ser oferecido a Deus. Agora é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, ele derramou o seu sangue por nós, para nos libertar do poder do pecado, que a força, né, do pecado aí é que vai nos conduzir à perdição, à condenação. Então esse pecado tem que ser tirado. Jesus levou sobre ele nosso pecado, nossas dores, nossas enfermidades, e naquela cruz ele morreu levando tudo isso. Então ele nos substituiu ali naquele dia. É um sacrifício vicário, substituto. Então a partir daí começa a Santa Ceia. A Páscoa deveria ter acabado. Os judeus continuaram comemorando, porque eles não aceitaram a Jesus. Para eles Jesus nem nunca veio. Então ainda tem gente que até evangélico que ainda comemora a Páscoa, que é uma ofensa a Deus, já que o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus, já veio e morreu por nós. Então quando você celebra a Páscoa, você está dizendo que Jesus ainda não veio. Veja só que coisa tremenda. Infelizmente tem tanta gente, tantas religiões ofendendo a Deus, celebrando ainda a Páscoa. Então a Páscoa celebra a libertação do Egito. Era para o povo de Israel, eles que foram libertos lá do Egito. E a Santa Ceia é uma comemoração de cristão, é do cristianismo, é daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então essa é a celebração verdadeira, legítima de todo cristão. Vamos ver a leitura nossa que está aí em Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 20, que diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazeis os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus, aleluia. Então veja bem que diz: chegou o dia dos pães asmos, chegou o dia de comemorar a Páscoa. Então era o mês, aí o primeiro mês, o mês de Abibe. Aos 10 do mês, eles pegavam, já separavam ali um cordeiro ou um cabrito, e ali era para ser examinado esse cordeiro ou cabrito, para ver se não tinha nenhuma mancha,
era de 1 ano. Então tinha que dizer, esse aqui está pronto, é o cabrito, está prontinho, ou então o cordeiro é prontinho aqui, não tem nenhuma mancha, não tem nenhum defeito, está na idade certa e ele é próprio para o sacrifício. Assim também Jesus foi examinado por Pilatos, depois por Herodes, depois por Pilatos de novo, ele foi examinado pelos sacerdotes, até o seu traidor disse, sangue inocente, não tem culpa nenhuma. Então todos disseram, olha, ele é próprio para o sacrifício, não tem defeito, não tem pecado, é próprio. Assim também esse animal era examinado. Então veja só que nesse dia Jesus fala com Pedro e João para eles fazerem os preparativos ali. Eles vão pegar o animal e vão trazer. E vão fazer como todo judeu fazia. Eles vão levar o animal lá no templo. Lá os sacerdotes vão examinar o animal. Vão dizer, o animal é próprio. Ali o animal vai ser então degolado. O sangue vai ser derramado para oferecer a Deus. Ali depois eles vão levar uma parte desse animal, lá vai ser tirada para os sacerdotes. Depois é que vão levar, pegava ali, botava na vara nas costas, o animal ali pendurado naquela vara. Pedro e João levaram então esse animal até, provavelmente a casa lá de Maria, onde foi então preparado esse animal direitinho, foi preparado tudo que ia participar da ceia ali, o pão, o vinho, tudo direitinho. Depois é que eles vão levar para o lugar próprio. Esse lugar próprio foi então uma coisa que Jesus combinou com alguém, ou alguém movido por Deus já estava pronto esperando. O importante é que isso aí era um segredo. Por que tinha que ser um segredo? Porque ninguém sabia onde era. Porque os discípulos perguntaram, onde queres? Porque Judas já tinha feito no seu coração um pacto com Satanás, tinha entregado Jesus. Então, Judas não poderia entregar Jesus na hora da ceia. Ia atrapalhar a última Páscoa e a ceia. E aquela ceia ali seria importantíssima. Então, Judas não podia saber, ninguém podia saber onde seria. Foi revelado o local em cima da hora. Para que então Judas não se aproveitasse aquele momento ali e entregasse Jesus. Então Judas entregaria Jesus no outro local, que nós sabemos, né? Ali, quando Jesus desceu do monte, e aí então que ele entrega Jesus, porque ali já estava combinado, ele sabia que Jesus estaria ali. Então na ceia ele não poderia saber onde para ele não fazer isso, antes da hora. Então veja bem que os discípulos então são mandados à cidade, para poder então olhar onde seria. Jesus então revelou agora o local e eles vão até lá. Mas como é que vão chegar? Como é que vão achar esse local? Então Jesus disse, olha, vocês vão entrar na cidade e vão ver um homem carregando um cântaro. Então você segue esse homem, onde ele parar é esta aí a localidade, é esse local onde nós vamos fazer a Páscoa. Ele não tinha falado ainda da ceia, falou da Páscoa. Veja bem que era difícil encontrar alguém com um cântaro, um homem carregando um cântaro. Quando encontrava um homem carregando água, era um odre. As mulheres que levavam água no cântaro, que era um jarro, um tipo de um jarro. Então, acharam o homem. Era fácil de achar, porque o homem não carregava cântaro. Então, quando eles viram o homem carregando cântaro, aquele homem ali é um tipo de Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz a fazer uma ceia com Cristo, a estarmos em comunhão com Cristo, nos conduz a Cristo, nos guia até onde vamos estar com Cristo. Então, aquele homem vai andando com o cântaro, eles vão acompanhando até onde ele para. Então, eles falam com o dono da casa, olha, o mestre mandou dizer que ele quer aqui celebrar aqui a Páscoa com seus discípulos. E ele disse que é chegada a hora. Então, veja só que aquele homem, ou por divina revelação, ou porque já tinha combinado em segredo com Jesus, mas ele imediatamente então aceita, e os discípulos então vão buscar os outros discípulos e falam com o mestre, está tudo pronto. Aí então que Jesus vai com os discípulos para aquela sala, que era ali um tipo de um cenáculo, uma sala grande,